Oi, pessoal. Sou Nazi Medeiros, de volta com o programa Gotas de Felicidade. É com muita alegria, com muita satisfação, quando nós estamos aqui para gravar, para falar com vocês. Aqui eu estou com a nossa querida Viviane, professora de História e Geografia. Nós já gravamos o primeiro vídeo falando sobre as mulheres empoderadas e estamos aqui para dar continuidade ao primeiro vídeo, que vai ser uma série de vários vídeos, porque mulheres empoderadas têm milhões, têm milhares. E essas mulheres empoderadas que nós estamos falando aqui são as conhecidas. Mas nós que estamos no anonimato somos também tão empoderadas quanto. Então nós vamos agradecer a vocês estarem aqui por compartilharem os nossos vídeos. E para isso é interessante, quem não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho e antes de fazer tudo isso, cliquem no gostei, ok? Então, hoje nós vamos eu vou iniciar falando sobre Cleópatra, sobre Hilda de White e vamos ter muitas coisas interessantes. E Viviane, a nossa Vivi, vai falar também sobre outras mulheres empoderadas. Diga aí, vou falar sobre Maria da Penha, vou falar sobre a Irmã Dulce. A princípio, por questão do tempo, né? O tempo é curto, são muitas mulheres. Inclusive, vocês podem compartilhar, vocês podem dar o seu comentário no vídeo, nos vídeos, na nossa plataforma, dizendo no nosso programa o que vocês querem. Se vocês querem que a gente fale sobre determinadas mulheres, quem sabe se elas já não estão na nossa lista, nas nossas listas. Então é interessante que vocês também participem dessa nossa alegria, desse nosso compartilhamento, enfim. Mas eu vou começar falando sobre Cleópatra. E eu tenho certeza que quase todo mundo já ouviu falar em Cleópatra. Mas como já ouviu falar sobre Cleópatra? Sobre a rainha do Egito e também sobre o seu poder de sensualidade. Mas Cleópatra, ela é muito mais do que tudo isso. Então, quem foi Cleópatra na realidade? Cleópatra foi a rainha do Egito. Mas por que ela se tornou a rainha do Egito? Bom, primeiramente, Cleópatra nasceu em Alexandria e ela vem da dinastia dos Ptolomeus. Com a morte do pai dela, que era um dos Ptolomeus, o reino ficou para ela e para o irmão dela, que era Ptolomeu XIII. Dividiam o reino, mas quando o irmão dela, que inclusive era mais novo do que ela, e começaram a governar juntos, mas ele percebeu realmente que Cleópatra era uma mulher diferenciada. Ela era uma mulher que ela tinha muita sede pelo poder, então ele resolveu afastá-la. Então ela foi afastada do reino e ele ficou reinando sozinho. Mas Cleópatra, ela culturalmente era grega, nasceu em Alexandria e era uma mulher super empoderada. Cleópatra falava vários idiomas. Cleópatra, ela aprendeu filosofia, oratória, astronomia e sabia falar vários idiomas. Ela conversava com as pessoas que faziam parte, que iam visitar o seu reino, na língua do seu interlocutor. Imagine que Cleópatra ela não precisava de intérprete. Então era uma mulher super inteligente. Inclusive as pessoas falavam o seguinte, que Cleópatra vencia não só pelo poder de sedução, mas também porque ela era uma mulher muito inteligente e muito simpática. Você já viu como as pessoas simpáticas vencem? É por isso que nós estamos vencendo aqui no nosso programa. Verdade. Pela nossa simpatia, não é verdade? Então, voltando, como Cleópatra conseguiu voltar ao Egito, porque ela tinha sido expulsa pelo irmão. Então, o que aconteceu? Ela soube
que o Júlio César, que era imperador romano, porque a Roma sempre quis dominar o Egito, iria visitar o Egito. Iria visitar o Egito a convite do irmão dela. Era uma visita política. Então, o que foi que ela fez? Uma das curiosidades de Cleópatra, que tem várias. Ela conseguiu que um servo enrolasse ela num tapete, ela muito bem vestida, muito bem arrumada. Ele colocou esse tapete nas costas e conseguiu entrar no palácio dizendo que ia levar um presente para Júlio César. E quando chega ao palácio, que entrega o presente e que esse tapete é aberto, então vê-se aquela mulher lindíssima. Então o que é que aconteceu? Júlio César imediatamente se apaixonou, Cupido flechou o coração de Júlio César. Eles passaram a viver juntos. Cleópatra teve um filho com ele, Cesário. Mas o que é que aconteceu? De repente, Júlio César morre. Mas antes de falar sobre isso, eu vou dizer que Cleópatra foi uma estadista. Ela era uma mulher que ela tinha um poder muito grande. E eu já disse para vocês, pela simpatia e principalmente pela inteligência. Então, o que é que ela fazia? Todos os acordos que ela fazia, ela conseguiu. Durante o período que Cleópatra foi rainha do Egito, o Egito não foi dominado por Roma. Isso só aconteceu com a morte dela. Mas depois que Júlio César morreu, que era a pessoa que estava com Cleópatra, o que é que aconteceu? Ela conseguiu seduzir Marco Antônio. E Marco Antônio, ela seduziu de uma maneira bem diferente. Ela foi num barco muito bonito, enfeitado de ouro, diamante, de aço a quatro. E ela conseguiu seduzir Marco Antônio. E mais uma vez, ela conseguiu continuar como rainha do Egito. E, enquanto isso, o Egito estava lá, livre da dominação romana. Mas Marco Antônio perdeu em uma batalha para Otávio, o Otaviano, e ela, para não ser escrava do Egito, escrava, vamos dizer, política do Egito, Marco Antônio morreu e ela resolveu se matar. Dizem que ela se matou com a picada de uma cobra naja. E ela morreu envenenada e o Egito, então, passou a ser dominado por Roma. Mas eu vou falar algumas curiosidades de Cleópatra que vocês com certeza não sabem. A primeira eu já disse, que foi ela ser enrolada nesse tapete. A outra eu já disse, como ela conquistou Marco Antônio, que foi num barco lindíssimo e ele se apaixonou por ela também, pelo seu poder de sedução. A outra é que Cleópatra, ela usava máscaras no rosto, máscaras feitas com mel, sal marinho e óleos essenciais para suavizar a pele. Mas ela também usava no corpo, você sabe o que Cleópatra usava no corpo para ficar com o corpo muito lindo e macio? Você sabe o que ela usava? Era leite de burra. Dizem que Cleópatra tinha 700 burras para fornecer leite para ela. E ela também acrescentava, junto a esse leite, ela juntava sal do Mar Morto, os óleos essenciais, flores aromáticas e mel. E com isso, e às vezes juntava aveia também para esfoliar o corpo, né? Então era uma mulher realmente sábia. Escreveu livros, inclusive, de como você conservar, como você manter o corpo, inclusive para o homem, com relação à calvície do homem. Só que os livros dela estavam na Biblioteca de Alexandria e com o incêndio os livros foram perdidos. Só que em 1963 foi lançado o filme Cleópatra, não sei se você assistiu. Não. É com Richard Barton e Elizabeth Taylor. E eles se apaixonaram na vida real. Se casaram e tiveram também um casamento turbulento, como foi o filme, como mostra o filme.
E agora, pessoal, eu vou passar a palavra para a nossa querida Vivi, que vai falar sobre as suas mulheres empoderadas. Isso aí, vou falar sobre 2 mulheres empoderadas, porque o tempo está um pouco curto, mas eu não queria deixar de falar sobre Maria da Penha, que é uma mulher super importante, né, que realmente lutou para que a mulher tivesse os seus direitos reconhecidos. Né? Maria da Penha, ela sofreu um atentado do marido, na época, em 1983. O marido tentou matá-la. O marido, professor universitário, e ela, farmacêutica, ela é cearense, tentou matá-la numa tentativa de assalto, forjou uma tentativa de assalto e deu um tiro nas costas dela, e que ela ficou paraplégica com esse tiro. Passou 15 dias no hospital, após 15 dias voltou para a casa, ele a manteve 1 mês em cárcere privado e depois tentou eletrocutá-la no banho. E ela conseguiu sobreviver a esses 2 atentados. Né? Ela tem 3 filhas com esse ex-marido. Após isso, ela tentou lutar para poder se defender e procurar os direitos dela para prendê-lo. Inicialmente ele foi condenado a 15 anos de prisão, depois ele conseguiu reduzir a pena para 10 anos, e depois esse processo foi arquivado. Né? Enfim, ela teve que recorrer ao Centro de Justiça e Direito Internacional e recorrer também ao Comitê Latino-Americano para poder condenar o Brasil pela displicência nesse processo. Né? E o Brasil, depois de um tempo, em 2001, né, ele foi condenado a negligência, omissão e tolerância à violência doméstica e familiar. Na verdade, foram órgãos internacionais que condenaram o Brasil e obrigaram ao país a cumprir, né, com o direito da Maria da Penha da justiça em relação aos atentados que ela viveu. Né? E ela teve que... Esse órgão, inclusive a OEA, ele recomendou a adoção de medidas imediatas, né, para poder prender o acusado. E a partir daí, em 2002, criou um projeto de lei para o enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Em 2004 foi encaminhado ao Congresso Nacional esse projeto, que é o projeto 4.559, e a Lei 11.340, que passou a entrar em vigor em 2006, conhecida como a Lei Maria da Penha, o nome da agredida, né? E essa lei foi super importante porque a gente vê diariamente cenas e situações de feminicídio com as mulheres, né, brasileiras, e é um exemplo de que ela conseguiu a justiça, né, conseguiu a proteção do ex-marido e conseguiu a condenação do ex-marido, porque a dificuldade é você deixar o agressor impune, né, e isso torna a vítima vulnerável também. Então, essa situação foi super importante e foi uma mulher super empoderada, né, no sentido de que ela lutou pela justiça, lutou pela vida, né, e conseguiu, através de órgãos internacionais, né, um alerta para o Brasil, né, de que essa proteção contra a mulher deve ser realmente tratada de forma mais rigorosa no país. Né? Então, ela é super importante, devemos realmente muita coisa à Maria da Penha. Com certeza, porque ela além de ter lutado por ela lutou por todas as mulheres que sofrem esse tipo de violência, né? Outra mulher também que eu acho que a gente não deve esquecer, sobretudo hoje, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? É a Irmã Dulce, né? Que a Irmã Dulce, ela tem uma história de vida muito interessante. A Irmã Dulce, ela com 13 anos, né, nasceu numa família de muitas irmãs, perdeu a mãe cedo e com 13 anos ela começou já a fazer caridade, né? Ela já tinha essa veia, essa vontade de fazer caridade
E já juntava no bairro, na casa, né? Então, com 19 para 20 anos, ela se tornou freira, né? E a partir daí, ela passou a lutar nos alagados, né? Contra a pobreza, os pobres, os extremamente pobres, né? Ela gostava de trabalhar com as pessoas extremamente pobres. Carentes, extremamente carentes, né? E ela conseguiu fazer, diante desse movimento dela, dessa energia dela, desse empoderamento dela, ela conseguiu transformar um galinheiro de um estabelecimento no maior hospital, né, de Salvador. Então, Santo Antônio, o Hospital Santo Antônio. E ela conseguiu, né, abrigando os enfermos da forma dela, daquela forma meio inicialmente no chão, depois foi conseguindo doações, né, e ela conseguiu criar esse hospital para pessoas carentes. E posteriormente ela foi reconhecida como santa pelo Papa, santificada, né? E foi realmente uma mulher super importante, a gente temos como referência de caridade, de bondade, né? De abnegação, vamos dizer assim, ela é como se ela tivesse abdicado da vida dela em prol dos mais pobres, dos carentes e dos necessitados. E também a força que ela teve nessa caminhada para conseguir o que ela conseguiu. Ela não desistiu. O tempo inteiro a gente tem ela como referência de força mesmo, que a gente quer, a gente consegue. Né? Basta a gente ter essa força de dentro. A gente consegue, sim. Inclusive, você não falou, mas eu vou aproveitar a sua deixa. O Memorial Irmã Dulce é um local muito bacana para ser visitado. Eu tive a oportunidade de visitar, porque fui com meu neto naquela visita de ônibus pelos pontos turísticos, e uma das paradas é lá. É um local muito, você sente uma energia diferente, independentemente de religião, de culto. Onde fica? Na Cidade Baixa. Sim. Muito bacana o Memorial Irmã Dulce. Viu? É um local que eu indico para as pessoas visitarem, certo? E o hospital também, aproveitando também a situação, para vocês estar necessitando de estar carente, porque o hospital é terceirizado, né? Então ele está carente de muitas questões, e quem puder se juntar a algum órgão que esteja trabalhando, né, em prol a essa arrecadação, que ajude, porque é um hospital realmente que é uma referência, porque inclusive os serviços que o Hospital Irmã Dulce presta são de primeira qualidade, são excelentes. Excelentes mesmo. Bom, gente, e agora eu vou falar sobre uma mulher super empoderada, que é a Hilda de Waibe. Eu não conhecia essa mulher e vim conhecer com as nossas pesquisas. Ela era uma mulher nobre do reino da Nortúmbria, que escolheu a vida de piedade e devoção. Então, ela era como se fosse uma conselheira espiritual. E essa Hilda, eu acho interessante porque é uma mulher que ela vai além do tempo dela. Imagine, Vivi, naquela época, você fazer um centro de aprendizado e cultura, pois ela fez naquela época. Isso é muito interessante, gente. Isso é uma pessoa que vai além do seu tempo. Uma visionária. Uma visionária. E ela tinha nesse local, ela prestava, tipo assim, você tinha um problema, você ia lá e ela lhe escutava, ela lhe aconselhava, e ela virou, na época, conselheira do rei. Então essa mulher, assim, é uma mulher que, assim, realmente que merece um destaque nas nossas anotações. E aproveitando isso, eu quero dizer também que nós, mulheres empoderadas anônimas, que são uma infinidade, eu disse aqui vários nomes, mas como o nosso tempo está curto, eu vou pular essa parte e dizer que todas nós somos merecedoras de muito respeito e admiração, inclusive da parte dos homens, né, que está tendo um comportamento assim estranho, um comportamento inadequado, porque nós somos parceiras e companheiras deles, né? Exato. Inclusive eu fiz um rap, que tal?
falando sobre a mulher empoderada. E eu não sei como isso vai ser recebido, né? Porque as pessoas são muito assim preconceituosas. Mas eu acho que vai ser muito legal. Vocês se preparem e aguardem. E agora eu, em nome de todas essas mulheres, eu vou falar de uma mulher, também uma mulher anônima, que foi muito empoderada, de 3 mulheres na realidade. Coincidentemente se chamavam Hilda, minha mãe e as avós de paterna e materna, né? De Vivi. Também coincidentemente se chamavam Hilda. Né? E a Nazi achou interessante trabalhar com essa mulher empoderada, Hilda de Waibe, não é isso? Waibe. Em homenagem também a essas mulheres empoderadas que viveram nas nossas, né, presentes nas nossas vidas. A minha mãe, ela foi uma excelente modista. O sonho dela era ter um ateliê na Bahia. O pessoal falava assim, não falava Salvador não, falava Bahia. E ela era uma costureira, como se fala assim, de mão cheia. Costurava para a sociedade da minha cidade natal, Irará, com muito prazer. E ela dava curso, ela criou uma escola de corte e costura, que se chamava Escola de Corte e Costura Universal. Ela registrou essa escola na Secretaria de Educação e Saúde. Mas só para resumir, as alunas quando iam fazer o teste, o concurso para serem aprovadas como costureiras, elas passavam por uma banca examinadora. E essa banca examinadora era composta, ela convidava pessoas importantes da cidade para compor a banca examinadora e chamava também uma pessoa que vinha daqui de Salvador para acompanhar todo o processo, para analisar as candidatas. E esses diplomas eram reconhecidos, né? E depois dessa fase, ela passou a ser uma representante dos produtos de beleza. Não me lembro qual era bem o produto de beleza, já tentei pesquisar o nome que eu achava que era, olhei na internet, não achei. Mas eu era pequenina e acompanhava minha mãe. Ela ia de casa em casa, nas mulheres da nossa cidade, que compunham a sociedade, e ela ia com a maleta e eu ia com ela. Eu achava muito bacana aquilo. E ela mostrava como você usava o pó, como você usava a base, como você usava os produtos, né? E hoje a gente vê que esses produtos de beleza têm as supervisoras, né? Que fazem os cursos, chamam você, fazem reuniões para ensinar como essas pessoas usam os produtos. Porque você pega um folheto daquele e você vê tanta coisa que você fica sem saber. Só que sua mãe era autodidata, né? Minha mãe era autodidata, naquela época não tinha isso, né? Então foi uma mulher empoderada, ela foi uma mulher além do tempo dela. E eu fiquei assim muito surpresa quando Vivi me disse que as 2 avós dela se chamavam Hilda, que não é um nome tão comum. Exatamente. Não é? Então nós estamos aqui fazendo uma homenagem póstuma às nossas Hildas empoderadas. E as outras Hildas também que... A todas as Hildas, inclusive se apresentou no programa também uma Hilda super empoderada, ela queria, né? Quem quiser ver essa Hilda super empoderada que se apresentou no nosso programa, vai assistir o vídeo. Pega o vídeo anterior e assista o vídeo dela, que assim as pessoas foram unânimes em gostar muito do programa, viu? E agora nós vamos ir para os informes culturais do nosso programa de hoje, que não são poucos. Primeiro eu quero falar do livro da nossa amiga, colaboradora do programa, O Poder do Network, e o artigo que ela escreve é Seu Network, como vai? Então vamos incentivá-la. Eu já comprei o meu livro, ela faz uma dedicatória muito bacana. E onde está vendo? Para mim? Pelo Instagram, você pode conseguir pelo Instagram, que Lucas mais uma vez vai colocar na tela o Instagram. Quero falar também sobre a exposição de Frida Kahlo. Nós falamos no nosso programa sobre Frida Kahlo e logo em seguida veio a exposição que está ocorrendo aqui no Shopping Salvador. Ela vai do dia 5/10 a 4 de dezembro.
Você tem uma duração de 90 minutos, é uma exposição muito interessante, porque você vê a vida dela e também você vê muitas coisas que aconteceram com ela, você quase que participa. É uma exposição imersiva. Você faz uma imersão nas exatamente, obras dela. é imersiva. E os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial ou pelo canal de venda do Eventim. Outra coisa que eu quero falar com vocês é uma coisa assim que eu fiquei muito feliz. Tom Zé, quem não conhece, ele é da nossa cidade de Irará e baiano. Ele tem 85 anos, é compositor, cantor, participou daquele movimento tropicalista, juntamente com os outros baianos nossos. E ele é poeta, músico, ecologista e foi eleito o mais novo imortal da Academia Paulista de Letras. Tom Zé, ele está ocupando a cadeira que foi a cadeira que foi deixada pelo nosso humorista Jô Soares. Mas não é só humorista. Jô Soares foi uma pessoa fantástica, escritor, ator, aqueles personagens, vários personagens que ele fazia naquele programa que ele fazia na televisão, muito interessante, simplesmente fantástico. Então ele está ocupando a cadeira que foi deixada por Jô Soares, com a morte de Jô Soares. E ele escolheu a cidade de São Paulo para viver. Tom Zé passou por muitas dificuldades, ele já estava quase vindo embora de volta quando teve aquele festival da Record e ele ganhou com a música São Paulo, que diz o seguinte: porém com todo defeito te carrego no meu peito, São Paulo meu amor, São Paulo quanta dor, e por aí ele vai, e conseguiu. Então, os iraraenses estão de parabéns e nós devemos aplaudir e homenagear esse grande Tom Zé. E para concluir a nossa fala, quero dizer que nós estamos gravando hoje no Dia das Crianças, que as crianças sejam muito felizes, porque nós precisamos cuidar mais das nossas crianças. As crianças das sinaleiras, as crianças das creches que não, coitadas, as crianças que precisam de uma adoção, né? Então nós precisamos ter um olhar mais firme, um olhar mais caridoso para as nossas crianças. E também dizer que hoje é o dia da Nossa Senhora Aparecida, que é a santa padroeira do nosso Brasil. E com isso, Vivi, nós vamos concluindo o nosso programa. Eu acho que foi um programa muito bacana. Infelizmente, o tempo termina e a gente não pode ficar aqui batendo papo falando das mulheres empoderadas e de muita coisa mais que nós temos para falar. É programa para 3 anos. É muito, muito tempo. Então, o Gota de Felicidade, mais uma vez, agradece a sua participação. Eu sei que hoje você está com a agenda muito cheia e tirou esse horário para vir aqui falar com o Gota de Felicidade. O Gota de Felicidade, mais uma vez, agradece a sua participação. Obrigada a você pela oportunidade, né? Estou aqui para servir mesmo. Muito obrigada, Vivi. O Gota de Felicidade agradece para vocês. Tchau, beijo. pessoal. Tchau.